Bem-vindo ao Regras do Vazio. Eu sou Lúcius, e neste espaço mergulharemos juntos em histórias que desafiam as regras do que conhecemos, e nas profundezas do vazio que muitos preferem ignorar. O verdadeiro terror não está nas sombras que aparecem, mas nos silêncios e nas palavras não ditas, nas cartas enviadas por aqueles que ousam relatar o inexplicável. Coloque seus fones, relaxe ou continue com suas tarefas, do jeito que você preferir. O importante é que você sinta-se à vontade enquanto desvendamos segredos e exploramos mistérios que poucos têm coragem de enfrentar. Sua presença aqui hoje significa muito para mim. Este é o nosso primeiro relato, e a emoção de compartilhar esta história com você é indescritível. Me dedicarei para trazer novas narrativas e fazer parte do seu dia. Às vezes, o vazio quer apenas ser ouvido, como uma das regras. Agora, respire fundo e vamos à nossa primeira carta. Chovia desde o início da tarde. A água escorria pelos beirais da nossa casa térrea em Sorocaba, como se alguém lavasse o telhado sem pressa. Eu tinha 13 anos, uma pilha de jogos na estante e a liberdade inédita de uma noite sozinho. Minha mãe viajara para cuidar da vovó, levando minha irmã mais nova. Restaram apenas eu e a lembrança fresca do velório do meu pai, policial morto em serviço, e as 7 regras de segurança que ele pregava como mandamentos de família. Mantra de regras do meu pai que era repetido toda noite. 1. Nunca peça comida estando sozinho. 2. Mantenha portas e janelas trancadas e confira 2 vezes. 3. 3 piscadas na lâmpada significam perigo iminente. 4. Se o relógio girar para trás, fuja sem hesitar. 5. Use o cofre se as luzes falharem. 6. Jamais diga que está sozinho a um estranho. 7. Quando o código 1033 for acionado, aguente até a polícia chegar. E eu repetia mentalmente cada linha para não esquecer, mas naquela noite quebrei a primeira sem pensar. A regra 1 martelava na minha cabeça: nunca peça comida estando sozinho. Ele dizia que um bandido precisa de um único detalhe para perceber vulnerabilidade. Mas a fome venceu. Às 21h15, cliquei no aplicativo e pedi uma pizza gigante. Paguei via Pix. Nenhum recibo, só a confirmação na tela brilhante. 5 minutos depois, a culpa caiu como laje. Eu tentei distrair-me com o videogame, mas a casa parecia enorme. Cada goteira virava um passo invisível. Conferi portas e janelas, todas trancadas, mas ainda sentia um peso no peito, como se meu pai me vigiasse de onde estivesse. Às 21h42, recebi a mensagem: entregador a caminho, Tiago, Onda Preta. Faltavam poucas ruas. Suspirei. Era só pizza. Então a lâmpada da varanda piscou 3 vezes. Curto, regular, exato. Meu pai usava esse código nos treinamentos domésticos. 3 piscadas, perigo à vista. Engoli em seco. Às 21h50, faróis de moto invadiram a fachada. Capacete preto fosco, jaqueta de chuva improvisada. O homem desceu com a caixa térmica. Quando retirou o capacete, reparei no sorriso. Dentes amarelados, gengivas retraídas. Cicatriz profunda no lado esquerdo do rosto. Não era cordial. Ostentava um sorriso sinistro. Doutor, abri só a porta de madeira. A grade manteve distância segura. Ele ergueu o celular, mostrei o comprovante do Pix. Empurrou a caixa entre as barras e perguntou: pagou rápido. A família toda gosta de pizza? Minha mãe gosta, respondi, lutando para não confessar que estava sozinho. Enquanto recuava, senti o olhar dele invadindo o corredor, contando porta-retratos, avaliando pares de chinelos. Antes de partir, lançou outra pergunta. E o seu pai? Também gosta? Travei. Ele sorriu mais largo. Ligou a moto, mas permaneceu parado, luz vermelha pulsando na chuva, como quem grava a rota na memória. Então sumiu. Fechei a grade.
Um vento gélido atravessou o corredor. A lâmpada da varanda queimou. Fiquei parado, pizza nas mãos, ouvindo meu próprio coração. Às 22h07, sentei-me na sala, mas não consegui dar a primeira mordida. O relógio de parede, presente da formatura do meu pai, marcava 22h11 quando algo impossível ocorreu. O ponteiro dos minutos saltou para trás, como se rebobinasse o tempo. A casa parou de respirar. Nem freezer, nem goteira. Levantei para checar o disjuntor. Então o telefone fixo tocou. Quase ninguém usava aquela linha. Alô? Respiração pesada. Som de vento atravessando o microfone. A mesma voz do entregador em sussurro. Está sozinho, não é? O telefone ficou mudo, como se o fio tivesse sido decepado. O pânico agarrou meu peito. O coração martelou tão rápido que esqueci como inspirar. Pontos negros dançaram na minha visão. Se ficasse imóvel, desmaiaria. Voltei o olhar ao relógio. 22h05. O ponteiro recuava até 22h em ponto. Uma contagem regressiva sem lógica. O celular vibrou. 2 chamadas da minha mãe. Antes que atendesse, relâmpagos derrubaram o roteador. Sinal morto. Então ouvi o clock metálico do portão interno destravando. Impossível. A chave ficava comigo. A maçaneta girou sozinha. Corri pelo corredor. Luzes se apagavam em reação em cadeia. As paredes pareciam fechar-se. O ar cheirava a mofo antigo. Alcancei o quarto do meu pai e bati a porta. E no escuro, o rádio de ondas curtas, relíquia que ele usava para escutar a PM, acendeu chiando. Entre estática, captou voz firme. Viatura 231 em deslocamento. Código 1033. Urgência máxima. Familiar de policial em perigo. Alguém tinha acionado. Minha mãe, deduzi. Na estante, a foto de formatura do meu pai deslizou e caiu. Atrás, escrito à mão. Regra extra. Se o relógio recuar, não em frente. Fuja. E precisava sair. Mas o corredor já era um funil vermelho. As lâmpadas remanescentes filtravam sangue líquido sobre as paredes. Lembrei da corrente de prata que meu pai dera à minha mãe. Sempre que algo a ameaçava, a corrente se rompia. Ninguém sabia explicar. Naquele instante ouvi um tilintar metálico próximo ao rodapé. O pingente quebrara e rolara até meus pés. Peguei o metal frio. Se estava ali, minha mãe sentira a ruptura quilômetros distante e, em pânico, buscara ajuda. E abri o cofre do armário. Nada de arma de fogo, apenas uma lanterna de LED, um canivete de resgate e o velho apito metálico da academia. Ao acender a lanterna, o feixe revelou a silhueta translúcida de um homem fardado na porta. Meu pai. Levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. A imagem sumiu, mas me deixou coragem. Desliguei a lanterna. Caminhei agachado até a sala. A porta da frente estava escancarada. A chuva entrava, formando poças. Marcas de pneu de moto sujavam o piso. Do outro lado do balcão, o entregador revirava gavetas. Vasculhava como quem monta cenário. Falava consigo mesmo, voz baixa, arranhada. Hoje eu sou o cliente. E o espetáculo começa ao bater da meia-noite. Meu estômago virou gelo. Eu lembrava das investigações do meu pai sobre a comunidade vermelha. Psicopatas que filmavam tortura para a dark web. A contagem regressiva do relógio combinava com o horário de transmissão. Mas um estalo ecoou. O relógio parou exatamente em 22h em ponto. Todas as lâmpadas restantes explodiram num flash encarnado. O intruso gritou surpreso. O que é isso? Não era raiva, era medo. O corredor virou uma garganta viva. Do nada, um clarão branco brotou das paredes, iluminando cada poro da madeira. O entregador surgiu com 2 facas. Antes que me visse, a luz concentrou-se no rosto dele. Ele levou as mãos aos olhos, caiu de joelhos, arfando como se respirasse fogo. Não! Sai daqui! Socorro! As lâminas tilintaram no chão. Aproveitei. Corri pela porta lateral. Mergulhei na tempestade que agora desabava em baldes. Não mais lâminas de gelo,
mas água espessa que me grudava à roupa. Atrás de mim, vozes múltiplas ecoavam dentro da casa, sobrepostas em coro distorcido. Não eram de um só homem. Atravessei o gramado, escorreguei, saltei o portão lateral e bati à porta da dona Célia. Nada. A rua parecia deserta, faróis apagados pelos galhos. E mais viaturas chegaram. Os policiais alinharam-se diante da porta, onde a luz vermelha pulsava como coração enfermo. Dos cômodos vinham gritos sobrepostos, distorcidos. Segurei o apito do meu pai. Quando a porta bateu sozinha, todas as luzes da rua apagaram. O trovão calou a chuva. Luzes azuis romperam a neblina. A viatura do sargento Arantes freou diante do meu portão. Ele correu até mim, abriu a porta traseira e ordenou. Apertou meu ombro e disse: "Fique aqui. Meu Deus, o que está acontecendo nesta casa?" No rádio, comunicou: "QRR urgente, unidade infantil a salvo, casa em atividade 1037. Peço reforço imediato." Arantes e 2 oficiais arrombaram a entrada. O portão se fechou atrás deles. Minutos depois, emergiram carregando o intruso algemado, inconsciente, rosto coberto por manta térmica para conter queimaduras estranhas. Eu não olhei. Mantive o olhar na poça, refletindo luz vermelha. Os paramédicos o levaram. Arantes voltou-se para mim. "Acabou, Lucas. Você está seguro." Mostrei-lhe o apito. Ele empalideceu. "Esse era do seu pai, não era?" Assenti. Senti um toque gelado no ombro. "Ele ainda está por perto", murmurei. E uma última explosão rubra iluminou as janelas. Depois, escuridão. O relógio digital da viatura travou em 0h0 No banco traseiro, um sussurro rasgou o silêncio. Regra cumprida. Olhei o retrovisor e por um instante vi meu pai em farda, orgulhoso. O meu coração bateu mais forte e no outro instante só meu reflexo me encarava. Eu prometi nunca mais ignorar as regras dele. Esta foi a última vez que vi o meu pai. E hoje, depois de tantos anos, aprendi que o vazio tem voz, observa cada descuido e recita suas próprias regras. Antes que o próximo segredo se revele, nas profundezas do vazio, garanta que você já domina a primeira regra para sobreviver ao que está por vir. Ative o sino de notificações. Sua presença aqui é crucial para desvendar o que se esconde. Bem, vamos continuar. Meu nome é Davi. Tenho 18 anos e acabei de enfrentar 3 dias de Enem para medicina. 45 questões de biologia ainda ecoavam na minha cabeça quando estacionei o carro de aplicativo diante de um chalé na Serra da Mantiqueira. A reserva do Airbnb prometia silêncio absoluto e banheira de hidromassagem. Tudo o que eu precisava. O anfitrião me aguardava. Jonas, um senhor de barba rala, olhos fundos e passos lentos. Havia algo estranho nele, mas talvez fosse só o jeito de gente do interior. Falava devagar, como quem escolhe as palavras com cuidado. Entregou-me a chave e recitou as 3 regras da casa, como se fosse um ritual de boas-vindas. Regra 1. Nunca cubra ou quebre espelhos. Regra 2. Após a meia-noite, mantenha no máximo metade das luzes acesas. Regra 3. Jamais se fotografe dentro do banheiro. Se obedecer, dormirá em paz, disse, olhando-me de um jeito que fez a nuca arrepiar. Eu concordei, mas no fundo estava rindo por dentro. Folclore de interior, pensei. Respirei o ar frio dos pinheiros e fechei a porta. Às 23h50, o aquecedor a gás roncava sob a banheira de hidromassagem. Deitei-me na água quente. O vapor abafava até o uivo dos cães dos vizinhos. Para celebrar, ergui o celular e bati uma selfie. Precisava postar relax pós-Enem antes do resultado do SISU.
O flash explodiu no azulejo branco, no visor, meu rosto relaxado, e atrás de mim, dentro do box de vidro fosco. Surgiu o meu reflexo, mas com um segundo de atraso. Sorriu antes que eu sorrisse. Apanhei a toalha, virei-me. Nada ali, só vapor. Atribuí a exaustão. Tentei outra foto. O atraso cresceu para 3 segundos. Desta vez, o reflexo piscou fora de sincronia e exibiu um sorriso largo, gengivas demais. Arrepios percorreram minha pele. Mas o que realmente me fez largar o celular foi a origem daquele reflexo. Ele não vinha do espelho pequeno acima da pia, nem do vidro lateral. Vinha do box de vidro fosco, um local onde, pela posição e ângulo, nunca deveria refletir meu rosto naquela altura. Era como se eu estivesse me olhando de um canto impossível. No mesmo instante, os cães de algum sítio vizinho começaram a uivar. Galinhas cacarejaram batendo asas na escuridão. A água da banheira pareceu esfriar em um sopro. A tela do celular trincou sozinha, uma linha de estilhaço que lembrava as rachaduras de um espelho antigo. A notificação de sinal baixo apareceu. Antes que eu pudesse refletir, o aparelho vibrou. Jonas chamava no número salvo pelo Airbnb. "Apague já as luzes, rapaz", sussurrou voz trêmula. "Ou eles atravessarão." Tudo bem, respondi, mas não cumpri. O banheiro sem luz ficaria mergulhado em breu total, e meu cérebro cansado rejeitava a ideia. Acendi a arandela acima do espelho e deixei todas as luzes do chalé ligadas, violando a regra 2. Atrás da porta, ouvi um plim metálico, algo como vidro vibrando. Pensei, espelhos cantando? Lembrei da expressão de Jonas. Não ri. Voltei ao quarto suíte para tirar a umidade do cabelo. O espelho de corpo inteiro refletia o corredor atrás, sutilmente fora de sincronia. Quando ergui o braço, meu reflexo demorou meio segundo para copiá-lo, e pela primeira vez percebi outra coisa. Não era só atraso temporal, mas emocional, como riso e sinal de preocupação. O reflexo mostrava contentamento maldoso, enquanto eu estava apreensivo. Meu celular tocou. Jonas de novo. "Apague as luzes. Agora." "Você tirou foto, não foi?" Eu vi o clarão pela fresta e ouvi o espelho cantar. Prometi desligar assim que trocasse de roupa, mas permaneci sob o brilho confortável dos plafons. O medo infantil do escuro falava mais alto que qualquer regra. Foi aí que notei palavras trêmulas sendo desenhadas pela condensação no espelho. "Troca, troca." As letras brotavam como fungo. Afastei-me, coração disparado. Do corredor veio o som de passos, mas não de madeira rangendo. Acendi a lanterna do celular e mirei a rachadura. A luz congelou o reflexo, imobilizando-o. Mas LEDs piscam. Quando o feixe falhou por apenas 1 segundo, a névoa se adensou e um braço translúcido atravessou o vidro, dedos pontiagudos tramando o ar. Era o tique de vidro tocando madeira. Abri a porta. O corredor estava vazio, porém os espelhos pendurados exibiam versões atrasadas de mim, caminhando lentamente, cabeça baixa, como sonâmbulos. "Você não apagou as luzes", sussurrou o reflexo mais próximo, lábio mexendo sem som. Arrepiei, corri até a sala, todas as lâmpadas acesas. A casa parecia um palco iluminado demais, com o perigo escondido nas bordas. À meia-noite exata, ouvi o primeiro craque interno. Espelho do corredor fissurando-se do verso para frente. A rachadura formou uma rede, como gelo partindo sobre um lago. De cada interseção de fissura, gotas minúsculas de névoa cinza saíam, pairavam, fundiam-se, criando uma bruma vaga no teto. Retrocedi. Escolha, Davi, breu e reflexos livres ou luz e vidro quebrando. Pisei no corredor. O espelho do banheiro estourou como lâmpada e fragmentos flutuaram, recompondo-se em forma humanoide. A massa de cacos tornou-se meu duplicado,
mas com sorriso invertido como se cortado por navalha. Ouvi passos do lado de fora do chalé. Jonas corria. Luz demais, bradou além da janela. Viu atravessar a varanda ofegante até o quadro de força junto à parede externa de madeira. Ele puxou a chave geral. Todas as lâmpadas se apagaram. A casa mergulhou em treva. Instantaneamente, dezenas de espelhos estilhaçaram e a névoa espalhou-se, gelada, espessa, viva. Senti dedos frios tocarem meu braço e algo puxar minha respiração pelos olhos. Gritei. Corri às cegas, guiado apenas pelo retângulo pálido de luz que parecia flutuar na frente da porta. Cruzei a soleira e, em vez de encontrar o jardim, tropecei num vazio absoluto. Sem chão, sem som, sem ar. Um espaço escuro e sem limites. Senti a porta se fechar atrás de mim com um estalo surdo. Um instante depois, tudo apagou. Jonas vê Davi saindo correndo, ofegante do chalé, e o segura pelos ombros. Atrás de nós, a névoa condensou-se e foi sugada para dentro, como se o chalé respirasse. As fissuras dos vidros sumiram. Tudo parecia tão imóvel quanto antes da selfie. Respirei fundo. Jonas me observou por um instante. Em meu pulso esquerdo, ele percebeu o relógio de pulso antigo, mostrador desgastado, ponteiros lentos. Idêntico ao que ele usava. O velho congelou. O verdadeiro Davi ficou preso no vazio? Perguntou, voz rouca, segurando meu pulso com força. Sim, respondi sorrindo com atraso de meio segundo. Como soube? Jonas baixou o olhar. Tocou o próprio relógio. Porque, declarou, olhos úmidos, eu também troquei de lugar muitos anos atrás. Sou apenas o zelador que o vazio deixou aqui para atrair gente nova. Olhei através da porta aberta. No espelho do corredor, meu reflexo, o original, batia desesperado contra a superfície, sem som. Cada pancada atrasada em 3 segundos. Jonas fechou a porta com o trinco enferrujado. O som de vidro selando-se ecoou suave, como tampa de caixão. Uma semana depois, assinei como co-host do anúncio no Airbnb. Avaliações 5 estrelas. Local charmoso, energia diferente, espelhos antigos dão um clima místico. Às 18 horas, cheguei com um novo casal de hóspedes. Enquanto explicava as comodidades, a lâmpada da varanda piscou 3 vezes. Curto, regular, exato. A mulher riu. O homem tirou o celular do bolso, mirando-o em direção ao box do banheiro. Jonas e eu trocamos olhares cúmplices. Não havia mais medo em mim, apenas uma curiosidade infinita sobre quantos reflexos cabem deste lado antes que o mundo perceba. Algumas regras jamais devem ser quebradas. O vazio observa cada gesto, e nós, cópias obedientes, estamos aqui para garantir que as ordens obscuras do vazio sejam cumpridas. Eu não devia estar aqui. A cada passo pelo corredor abafado daquele hotel, tudo em mim dizia para voltar. Mas eu fui mesmo assim. Era uma viagem rápida, um treinamento da empresa, 2 noites fora de casa. O hotel era muito velho e sem nenhum requinte. Cheirava a mofo e solidão. Quando fiz o check-in, a recepcionista parecia estranha. Olhou para mim por tempo demais. Quarto, 208, ela disse. Mas antes que eu virasse, ela completou. Senhor, evite o 207. Como assim? Eu franzi a testa. Ela hesitou. Olhou para os lados e disse com a voz trêmula. Apenas não bata e não encoste na porta do 207. Se ouvir qualquer coisa na madrugada, apenas feche os olhos e finja que não ouviu. Nesta altura, apenas ri, achando que fosse uma brincadeira. Mas ela não sorriu. Subi de elevador com aquela frase martelando na cabeça. O andar estava vazio, tão silencioso que eu ouvia o som dos meus próprios sapatos no carpete. Meu quarto era mesmo ao lado do tal 207. A porta dele era diferente. A tinta descascada, o número meio apagado, e tinha marcas pequenas, como se alguém tivesse arranhado ali.
não com raiva, mas com desespero. À noite, tentei não pensar nisso. Liguei a TV, me distraí com o celular, mas às 3 da madrugada eu ouvi. Primeiro, um rangido, como madeira se torcendo. Depois, passos, curtos, lentos, como se alguém estivesse descalço, caminhando de um lado ao outro, no quarto ao lado. Eu prendi a respiração. Cheguei a encostar o ouvido na parede, mas estava tudo em silêncio. Mas quando recuei, escutei algo que não deveria ter escutado. 3 batidas leves na minha porta. Eu não dormi depois das batidas. Senti meu corpo travar. A única coisa que eu conseguia fazer era encarar a porta, esperando por mais um som, um sinal, qualquer coisa. Mas só veio o silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa nos ouvidos, como se o ar tivesse parado de circular no quarto. Passei o resto da noite sentado na cama, com a luz do abajur acesa. Meu coração batia tão alto que eu juro que dava para ouvir. Quando o dia finalmente clareou, eu desci para tomar café. A minha cara refletia uma noite mal dormida, digna de que tinha visto um fantasma. E talvez tivesse mesmo. Na recepção, tentei entender o que estava acontecendo. Perguntei sobre o quarto ao lado. O 207 está ocupado? Perguntei com a voz falhando. A recepcionista apenas balançou a cabeça e me disse com os olhos arregalados: "Esse quarto está fechado para manutenção, senhor." Eu insisti. Contei o que ouvi. Mas ela só me olhou com um tipo de pena ou medo. Foi então que ela pegou um envelope branco sobre o balcão e disse quase sussurrando: "Isso apareceu aqui para o senhor." Fiquei confuso e perguntei: "Quem deixou?" Ela me respondeu: "Não sei, apenas posso dizer que este envelope apareceu em minha mesa agora há pouco." Subi com o envelope nas mãos, quase sem conseguir respirar. Quando abri, encontrei um bilhete. A caligrafia era torta, tremida. O bilhete dizia: "Se você ainda não viu os olhos, vá embora." Fiquei gelado. Não entendi o que aquilo significava, mas senti que era real. Algo estava me testando, ou me avisando. À noite, tudo ficou pior. A luz do banheiro começou a piscar sozinha. A TV ligou e desligou 3 vezes, sem eu tocar no controle. E por volta das 2h45 da madrugada, eu ouvi a respiração. Mas dessa vez, ela não vinha do quarto ao lado. Ela vinha de dentro do meu quarto. Me levantei devagar. Aproximei-me do guarda-roupa. Havia um som fraco, mas constante, como se algo estivesse dentro do guarda-roupa. Não tive coragem de abrir a porta. Por um instante fiquei congelado. Tudo em mim gritava para sair daquele lugar, pegar minhas coisas e ir embora. Era tarde da noite, achei melhor esperar o amanhecer. Voltei para a cama e por volta das 3 da madrugada, sentia um chamado que eu não podia ignorar. Eu me levantei novamente e, contra a minha vontade, fui até a porta do 207 e toquei na maçaneta. E a maçaneta estava fria, gelada, como se o quarto 207 não conhecesse calor humano há décadas. Por um instante hesitei. Meu corpo não queria se mover, mas minha mão girou sozinha. Quando a porta abriu, um bafo de ar denso saiu lá de dentro. Um cheiro de papel molhado, ferro enferrujado e algo mais. Algo que eu não sabia nomear, mas que fez meu estômago revirar. Era o cheiro do que não devia existir. O quarto estava escuro, a janela fechada com tábuas. Nenhuma luz entrava, apenas a luz do corredor me acompanhava, lançando minha sombra para dentro. E eu juro, por um momento, minha sombra pareceu hesitar, como se ela quisesse ficar do lado de fora. Dei um passo. O chão rangeu. A madeira parecia viva, reagindo ao meu peso. Tudo ali estava coberto de poeira, como se ninguém pisasse ali há anos. Mas no centro do quarto havia uma cadeira, e nela algo, coberto com um lençol branco,
manchado. Eu não conseguia ver o que era, mas pulsava, leve, como se respirasse. Dei mais um passo. A porta atrás de mim se fechou com um estalo seco. A luz do corredor sumiu. Fiquei imerso na escuridão. O ar ficou mais denso. Comecei a ouvir um som baixo, como sussurros, em uma língua que não reconhecia. Meus ouvidos zumbiam, minha cabeça latejava e minha visão escurecia nas bordas. Eu queria gritar, mas minha voz sumiu. Então, a coisa na cadeira começou a se mover. Lentamente, o lençol escorregou, revelando nada. A cadeira estava vazia, mas eu sabia. Não estava sozinha ali, senti a presença, fria, colada à minha nuca. Eu me virei, rápido demais, e vi 2 olhos escuros. Não havia rosto, nem corpo, só olhos, dentro da parede, dentro do escuro, dentro de mim. Caí de joelhos, o som sumiu, o mundo ficou cinza, e antes que eu perdesse a consciência, ouvi uma voz sussurrando: Agora você também é parte do quarto. Eu acordei no chão. O quarto estava escuro, mas não completamente. Havia uma luz fraca, azulada, como de um televisor fora do ar. Só que não havia TV, só a cadeira e aquele lençol, agora dobrado, sobre a cama. Eu não lembrava de ter me levantado, nem de ter saído do 207. Mas, de alguma forma, eu estava de volta ao meu quarto, 208, sozinho, em teoria. Levantei devagar. Me sentia leve. Leve demais, como se algo tivesse sido arrancado de mim, ou deixado para trás. Fui ao espelho do banheiro, e ali percebi. Eu não me reconhecia. O reflexo era meu, mas algo estava errado. Meus olhos, eles pareciam mais escuros, profundos, vazios, como os olhos que me olharam no escuro. Recebi uma mensagem da recepção, dizendo que meu check-out estava liberado. Desci sem falar nada. A mesma atendente me entregou um sorriso tenso. "O senhor está bem?" ela perguntou. "Estou", menti. "Então, tudo certo. Pode ir." Naquele instante, saí o mais rápido que pude, sentindo o peso do silêncio me seguir até a rua. Quando a porta do hotel se fechou atrás de mim, eu juro, por um breve instante, senti o peso de algo no meu bolso, e então, como um sussurro, não pude ouvir aquela voz apavorante novamente sussurrando: A chave agora é sua. Desde então, nada mais é igual. As luzes da minha casa piscam às 3 da manhã, minhas gavetas se abrem sozinhas, meus sonhos são sempre com um quarto sem janelas, e às vezes, quando olho no espelho, ele ainda está ali. Hoje vivo sem endereço fixo, mudo de casa constantemente. Quebrei o espelho, troquei de telefone, mas ele sempre encontra um jeito de voltar. Porque agora, o quarto 207 não é mais um lugar, é um eco. Uma presença, uma parte de mim. E o pior é que essa coisa continua esperando por você bater na porta. Se você chegou até aqui, cuidado com os ruídos esta noite. Nem todas as portas são visíveis. Algumas seguem você até em casa. E assim, mais uma verdade perturbadora se revela nas fendas do nosso mundo. Mas o vazio, ele nunca se esgota. Há sempre mais a ser descoberto, mais sussurros a serem ouvidos, mais regras a serem quebradas. Você ousará retornar? Ousa confrontar o que ainda espreita nas sombras? Se a sua curiosidade é maior que o seu medo, então inscreva-se. Ative o sino, para que nenhuma nova revelação se perca no silêncio. As regras do vazio aguardam você.